E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Pessoal, vamos falar um pouco aí sobre curiosidade bíblica, que eu tô com vontade de falar e tem um tempinho que a gente não fala, né? E é um tema sempre legal, né, de se debater. Aí vai ter, eu sei que vai ter sempre gente falando, já vem o Fabiano aí querendo colocar cabelo em ovo, achar cabelo no ovo. Mas não é, gente. São assim questões que a gente tira da Bíblia e que eu não tenho dúvida de que realmente aconteceu, porque eu sou cristão e eu acredito na palavra da Bíblia. Mas nada me impede. Eu acho que Deus também não vai se importar de eu tentar raciocinar como é que a coisa se deu, porque Ele me deu o raciocínio e o discernimento, né? Então a palavra de hoje, o trecho da Bíblia de hoje, é legal porque ele é tirado da parte que fala de Gideão. Não sei se vocês já ouviram falar. Gideão e seus valentes. Essa parte da Bíblia serviu até de tema para filme, para fazer filme em Hollywood. Né? Foi feito o filme, esse filme é bastante conhecido, com certeza vocês já ouviram falar, nos 300, né? Estrelado até por um ator aqui do Brasil, aqui, o Rodrigo Santoro, né? O Rodrigo Santoro foi um antagonista do filme, né? O Rei Xerxes, parece que é essa pronúncia. Então, esse filme 300, ele tem ali a espinha dorsal ali do filme tirada de um trecho bíblico. Não é exatamente o que aconteceu na Bíblia, mas é muito parecido, né? São 300 homens enfrentando um exército poderosíssimo e com muito mais recursos, além de recursos, muito mais gente, né? Muito mais numeroso. E assim foi, porque Gideão viveu por volta de 1250 anos antes de Cristo, gente. Ele foi um dos juízes de Israel, né? Valendo lembrar que o Israel naquele tempo não tinha rei. Israel ele era governado pelos juízes e os anciãos, né? As pessoas de mais idade, mais velha ali, né? Que comandavam. E Israel era dividido em tribos. Não era compactado, o povo não era compactado. Era dividido em tribos e cada tribo tinha um nome de um dos filhos do fundador, né, de Israel, que é Isaac, né? Então, gente, sabendo que isso aconteceu mais ou menos 1250 anos antes de Cristo, vamos resumir. Gideão, ele nunca foi um homem assim, a Bíblia fala que destemido, bravo, valente, né, guerreiro, nunca foi. Pelo contrário, ele era até tido como um homem medroso, né? Um homem medroso, não é que ele era um homem medroso, ele era um homem de sensibilidade comum, como nós, assim, ver um exército em cima dele tem medo, tem gente que não é destemido, tem gente que é preparado para isso, é um guerreiro, vai enfrentar. Gideão não era preparado para isso. Então era normal que ele sentisse medo quando ele visse um exército, um confronto, entendeu? Então, Gideão, mas pela proximidade que ele tinha com Deus, né, ele começou a ser muito respeitado pelos outros juízes e anciões das tribos de Israel. Ele começou a ganhar destaque, as pessoas começaram a ouvir mais ele. Ele começou a ganhar um status ali de principal juiz. E Israel, num determinado ponto, ficou encurralado lá por uma raça lá, né, que se chamava de Amonitas, que pretendia desalojar Israel, da onde eles estavam,
E o que aconteceu? Deus mandou, conversando com Gideão, porque ele conversava com Gideão. Olha só a envergadura espiritual do homem, gente. Ele conversava diretamente, ele não mandava anjo conversar com Gideão, ele conversava com Gideão. Ele falou para Gideão: Gideão, reúna aí os seus principais homens aí, que tem mais ou menos ali um traquejo ali de luta e tal, e vamos fazer um exército. Gente, os amonitas eram estimados, se eu não me engano, 132 mil homens, um exército, né? E Israel conseguiu amealhar míseros 35 mil homens. Olha só a discrepância, gente. Só por aí você já vê que já não tinha muito jeito de Israel sair vitoriosa desse combate, né? Mas para Deus falou, pensou o seguinte: tá grande demais o exército de Israel. Olha só a cabeça de Deus. 132 mil contra 35, e Deus achando que Israel estava com um povo demais. Assim, se vocês ganharem, vocês ainda vão falar que o mérito foi inteiramente de vocês. Gideão, tira as pessoas que estiverem com medo, né? Tira as pessoas que estiverem aflitas, né? Que estiverem, não estiverem propensas para o combate. Gideão perguntou, reuniu a tropa toda, perguntou quem que desejaria não ir, né? Porque ali estava em xeque ali a soberania de Israel, as mulheres, as crianças, né? E muitos desistiram, muitos ainda sabendo disso, desistiram. Até que sobraram 10 mil hebreus, né? 10 mil para enfrentar 132 mil, né? Deus, por incrível que pareça, gente, isso é uma coisa que é inacreditável, né? Não beira, é inteiramente inacreditável. A gente só acredita porque está na Bíblia mesmo, né? Porque se não tivesse qualquer outro livro, não seria passível de crença. Deus virou para Gideão e falou: ainda está grande o exército. Mas Gideão falou assim: mas Senhor, são 135 contra 10 mil. Nós não temos chance nenhuma. Tá grande demais. Ainda vai aparecer. Porque Deus sabe de tudo, né, gente? Onisciência. Vai ter gente ainda falando que nós demos sorte, que nós fomos valentes e vencemos os amonitas pelas suas próprias forças, que não teve minha intervenção. Tira mais, gente, aí estabeleceu um critério, é aí que entra a questão do mistério. Estabeleceu um critério: fiquem só os que são prudentes e vigilantes. E Deus deu o direcionamento para Gideão levar a tropa para um manancial, né, de água doce, de rio, né? O pessoal estava muito sedento, e o pessoal lá foi lá se refrescar, e cada um começou a beber a água, né? Muitos estavam muito desesperados, né? A Bíblia fala que bebiam como se fossem cachorros, ou seja, colocava a boca direto na água corrente, né? E bebiam. Outros colocavam frascos, né? Levavam frascos, enchiam até a tampa, bebiam. Outros colocavam na palma da mão e bebiam, né? E outros, gente, é porque ali era uma área de confronto, ali era uma área perigosa. Poderia muito bem ser uma armadilha. E os mais espertos sabiam disso, que aquilo ali poderia ser uma armadilha para distrair o povo e o inimigo atacar no momento em que o povo estava distraído, bebendo água, se refrescando. Os mais espertos bebiam a água com uma mão, mas não desviavam os olhos para os lados. Entendeu? É o que se fala aqui, é o que da Bíblia fala dos vigilantes.
Eles bebiam a água de forma vigilante, precavida, prestando atenção dos lados para não ser surpreendidos. Que apenas 300 beberam a água dessa forma. E aí Gideão separou esses 300 e dispensou o resto. Aí que entra o meu questionamento, gente. Como é que Gideão contou, né? Contabilizou esses 300 vigilantes bebendo da água de forma vigilante? Como é que se deu essa contagem? Porque a Bíblia não fala especificamente, mas fala que 300 se qualificaram por beber a água assim. Será que foi Gideão que separou? Porque Gideão não foi. Imagina 10.000 pessoas bebendo água e 300 bebendo uma água de uma forma vigilante. E como é que você vai se dar conta, gente? Como é que, se for Gideão, vai ficar contando, virando a cabeça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai sair contando igualzinho maluco, até dar 300? Não tem como ele fazer esse controle. Então, assim, uma questão como se fosse em direito, né, de hermenêutica e exegese, que é uma forma de interpretar a Bíblia, eu acredito que o Espírito Santo deva ter operado aí uma forma sobrenatural, para que esses 300 ganhassem destaque a ponto de serem escolhidos. Por exemplo, nada impede que esses 300 que beberam de forma vigilante ganhassem uma aura. Aura é uma espécie de um espectro brilhante, gente. A pessoa fica assim, não sei se vocês já viram em máquina fotográfica, né, que sai a aura da pessoa, fica o contorno do corpo da pessoa. Na minha singela interpretação, o Espírito Santo pode muito bem ter dado essa aura para essas pessoas, para esses 300 valentes. Eles ficaram com o contorno do corpo brilhando. A Bíblia não fala nada disso, mas também não fala contra. Pode muito bem ter sido isso. É uma forma porque Gideão sozinho não tinha condição de fazer essa contagem, se não tivesse um sobrenatural ali de Deus, né? E Gideão, sabendo disso, quem tá com a aura, vem para cá, quem tá com a aura pode ir embora. E ficaram 300. E o resto é mais ou menos, eles tiveram um final mais feliz do que o do filme, porque no filme os 300 lá morreram, inclusive o rei. Mas os 300 de Gideão, Deus prometeu a vitória e realmente, de fato, deu a vitória para Gideão, né? E como é que eles conseguiram vencer esse exército com 300 pessoas, gente? Foi uma jogada de mestre. Deus falou, deu orientação para que eles esperassem o povo ali dos amonitas a noite cair, para eles adormecerem. É lógico que fica a guarda ali, né, de sentinelas tomando conta do acampamento. Como eles estavam num lugar mais profundo, né, num vale, os hebreus ficaram nas montanhas, né, eles circularam, né, fizeram o redor todinho ali onde estava assentado o exército dos amonitas, com trombetas, né, e uma espécie de tocha para serem acesas na hora correta, né? Deus deu o comando para quando fosse a hora, as trombetas fossem tocadas e eles acendessem as tochas, né? O que aconteceu, gente? Chegou a determinada hora da madrugada, quando eles menos esperavam, essas trombetas foram tocadas e as tochas foram acesas. Os amonitas acreditaram que estavam sendo atacados.
por um exército poderosíssimo. E como lá não tinha luz elétrica, o que aconteceu? Os sentinelas, né, logo foram varridos ali, aquela primeira leva ali, né, dos 300. Os outros que estavam dormindo acordaram. Quando você sabe que quando você acorda meio biruta, você não sabe direito o que está acontecendo. Quando você acorda assim de supetão, uma pessoa no meio de um estrondo, né, você não sabe direito o que está acontecendo. E a pessoa com a guerra na cabeça, com o subconsciente, os soldados que estavam dormindo acordaram meio desorientados, né, desembainharam a espada e qualquer vulto que aparecia, eles metiam espadada. Mal sabiam eles que estavam matando o povo deles mesmos, um soldado matando o outro, né? E por causa disso, o exército foi dizimado por 90%, né, 95%, por causa deles mesmos, né? Acordaram desorientados, começaram a enfiar a espada, machadada, colocaram fogo em barraca lá, fez aquela bagunça toda lá, aquele tremor, aquele desespero, devia ter sido uma coisa calamitosa, no meio daquele desespero todo. Só sei que no final deve ter sobrevivido, né? A Bíblia não fala que todo mundo lá morreu, mas o exército ele foi dissipado. Não quer dizer que ele foi totalmente destruído, todos eles morreram, mas Israel prevaleceu com apenas 300 homens, porque houve aquela mortandade, né, dos amonitas lá, com essas orientações de Deus, né? Então, gente, eu achei muito legal essa parte aí. Tem muita gente que não sabe que tem vinculação de Gideão com o filme 300, né? Eu aconselho ler a Bíblia lá, ou então pegar na internet, né? Ler lá, bater lá, Gideão, história, é uma coisa fabulosa, muito legal. O único, assim, momento em que eu fiquei assim meio para variar, né? Para variar, para dar uma especulação, foi na hora de escolher os 300, né? Eu falei, como que escolher os 300? Porque uma pessoa comum não tem como ficar olhando para tudo quanto é lado para contar 300 pessoas sem interferência do Espírito Santo, né? Então eu imaginei que algo de sobrenatural, eu imagino que algo de sobrenatural aconteceu para que esses 300 fossem destacados, né? Eu coloquei aqui o exemplo, mas um exemplo aí que pode ter acontecido, mas pode ter sido de outra forma. Vale da imaginação de cada um. Tá bom, gente? Então essa foi mais uma história bíblica aí, espero que vocês tenham gostado aí. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aí falando sobre coisas interessantes aí. Tá bom? Um abraço para vocês aí.